Após 125 anos sem escravidão, o Brasil ainda sofre com preconceito racial. O preconceito racial é um problema que atinge a humanidade em diferentes épocas e de diferentes formas. Agora, a questão é, o preconceito racial vem do próprio negro. Por quê? Um certo dia eu entrei numa loja de eletrodoméstico e tinha um senhor que era negro também. Então eu cheguei pra ele e mostrei um aparelho telefônico pra ele, sendo que esse aparelho sem fio era preto. Ele olhou pra mim e disse que na casa dele só aceitava de preto ele, porque não tinha como posso falar? Não tinha jeito, tinha que se aceitar mesmo daquele jeito, porque era a cor que ele nasceu. Então assim, aquilo pra mim foi chocante, porque ele como negro, ele não se assumia, assim, não gostava da própria cor. Aquilo pra mim, eu fiquei chocada com isso. Então, não gosto. Assim, o próprio negro, ele tem que mudar esse quadro. O negro, você vê um homem negro com outra negra, é bem raro. Já com a loira do lado, se torna bem mais fácil. Assim, então assim, a gente tem que se gostar mais, a gente tem que se aceitar mais, para poder o próximo também, você querer que o outro lhe respeite. Você tem que, em primeiro lugar, se respeitar e se gostar e passar segurança para as pessoas. Porque se você não tem segurança em você mesmo, como é que você vai passar para outra pessoa o que você quer? Então, para mim, o meu ponto de vista é esse, em relação ao preconceito racial. Na atualidade, manifestam-se em atitudes de violência, disfarçando-se de mil maneiras, mas em todas elas podemos observar o sentimento de superioridade baseado na diferença racial. Infelizmente as pessoas são muito preconceituosas. Atualmente ainda existe preconceito, mesmo as pessoas falando que não, principalmente aqui no Brasil. Dizer que o Brasil não é um país que tem preconceito não é verdade, né? Nós que somos negros, nós sofremos alguns tipos de preconceito. Eu, quando eu tive meu segundo filho, ele nasceu bem branquinho. E quando eu ia no consultório, né, do pediatra para consultar meu filho, as pessoas perguntavam se eu era babá dele, porque ele era bem branquinho. Então vejam, para as pessoas, uma negra, né, não pode estar num consultório particular e o menino clarinho. Elas não acham que é nosso filho, por nós sermos negros, né? Se eu fosse, agora apesar do menino parecer bastante comigo, que é o filho que mais parece comigo, é ele. E agora ele cresceu, tá mais escurinho, né? Mas ele nasceu bem branquinho. Então esse preconceito, graças a Deus, assim, na minha juventude, eu não sofri muito preconceito não, com meus colegas não. Na escola, eu sofri mais preconceito depois que eu fiquei adulta, né? Depois que eu comecei a ter alguma coisa na vida, né? Que eu estudei, né? Fiz faculdade, passei no concurso. Então eu comecei, depois que eu me casei, aí eu comecei a sentir mais o preconceito. E agora há pouco mesmo, já é a segunda vez que eu estou na minha casa, eu moro lá na estância, é a minha casa de primeiro andar. E não é uma casa muito sofisticada, não é uma casa simples. Mas como é numa rua, calçada, tem, né, as casas organizadas, as pessoas quando vão, tocam a campainha, aí quando eu desço para atender, eles perguntam se a dona da casa está. Perguntam para mim, a dona da casa está? E eu sou a dona da casa, né? Mas como eles me veem que eu sou negra, aí pensam que eu sou a empregada doméstica. Então veja, na cabeça das pessoas, empregada doméstico é negro, né? Eu, por ser negra, não posso ter uma casa, não posso estar morando ali. Isso é um tipo de preconceito. E eu fico, e quando eles me perguntam, a dona da casa está? Eu digo, não, não está não. Eu faço aquilo que eles querem ouvir, né? Eu respondo como se eu fosse a empregada mesmo. Para ver até onde vai, né? Eu também eu gosto de estudar, eu trabalho com direitos humanos, eu fico só analisando também. Aí eles, que horas a dona da casa está? Aí eu digo, à noite, vem à noite, sabe? Então vejam, isso é um tipo de preconceito, né? São esses preconceitos assim, e inclusive eu acho que as pessoas também negras, né, eu não sou preconceituosa, eu assumo que eu sou negra, qualquer tipo de pesquisa que tiver sobre a cor da pele, eu digo que eu sou negra, mas eu tenho amigas que são negras, como eu, e quando chega na cor da pele elas falam que é morena, que são morenas, né? E isso está errado. Né? Tu colocasse negra, mas a gente não é negra, é aquele negro bem assim, que parece da África, aquele cor de pinche. Veja, as pessoas são da minha cor, falam isso. Então elas também são preconceituosas. E assim, o que eu posso dizer para vocês também é que as pessoas que não têm nível de escolaridade, né, que são assim, não estudaram muito, são as mais preconceituosas, porque não tem muito esclarecimento também.
eu acredito, não é? E eu tenho irmãs também que são negras, mas não acham que são, né? Elas acham que são morenas. E eu digo para elas, não, minha gente, nós somos negros. Inclusive, a minha avó, ela foi escrava, né? É assim, a mãe do meu pai, ela viveu o período da escravidão, o restinho. Eu falo muito, né? Mas vocês cortam depois. A senhora já praticou o preconceito racial? Sim. E sem consciência do que eu estava fazendo, sim. Várias vezes, porque eu trabalho com comércio e no meu comércio entra muita gente, branco, preto, todas as cores. E quando já entrar uma pessoa branca, a gente tem uma ideia de quê? De que é apenas um cliente, que jamais vai nos botar uma arma na cabeça e, né, e para nos praticar algum assalto. Mas quando chega uma pessoa de cor escura, eu sempre tinha medo, uma vez de chegar a dizer que a funcionária, que a pessoa que fazia aquele cabelo não estava, porque eu tinha medo de abrir a porta só para atender ele no meu salão, só eu e ele. Eu achava que ele poderia ser um marginal, um ladrão, sei qualquer coisa. E quando isso é verdade, não é, né? Às vezes podemos ser assaltados qualquer um na rua, branco, preto, qualquer cor, mas na verdade, na maioria dos casos, a gente é mais forte do que a gente não pensa. Não chega uma pessoa de cor escura perto de você na praia de ônibus, você já fica sabe, com aquele trauma. Mas graças a Deus, depois eu conheci uma pessoa, a minha melhor amiga, que também é preta, e ela me ensinou muito a viver, muito mesmo. Eu jamais chamava alguém de negro, entendeu? Algum negro de negro, mesmo falando assim, tu é negro, eu tinha medo de que a pessoa se ofendesse com minhas palavras. Mas ela me falou que realmente elas gostam de ser chamadas de negro, tem orgulho da cor dela, certo? E eu acho sim que a sociedade deveria abrir os olhos e mudar. Para muitas coisas que a gente pensa geralmente sobre o negro, assim não é. Negro é gente como a gente, só muda apenas a cor, porque negro morre, branco morre. Negro come, branco come. Então não tem diferença, apenas a cor. O racismo é algo proibido por leis severas contra qualquer tipo de discriminação racial. Mesmo assim, ainda existe o que chamamos de racismo velado. Chama o teste da boneca. Este teste foi criado pelo Dr. Kenneth Clark em 1939. O que ele constatou com este teste foi que todas as crianças escolhiam a boneca branca como sendo a mais simpática. Ao longo dos anos, outras identidades fizeram o mesmo tipo de teste e tiveram o mesmo tipo de conclusões, que a boneca branca era considerada a mais bonita, a que tinha o melhor cabelo e a mais simpática. Doll is the black doll. And which one is the white doll? Which doll is the pretty doll? Which doll is the nice doll? Which doll is the bad doll? Which doll is the nice doll? And which doll is the bad doll? And why is that doll pretty? Because she's white and she has 2 eyes. Which doll is the ugly doll? Why is that doll ugly? Because he's black. Which doll looks most like you? Like me? Yeah, which one looks like you? And that one. Okay. That doll. Preconceito, né? Preconceito tem diversas formas. E um dos mais falados e comentados, né, dentro da sociedade é o preconceito racial e o preconceito social, né? O que é o preconceito racial? É o preconceito
que é provocado por conta da cor da pessoa, ou então por conta da etnia dessa pessoa, né? Ele pode ser preto, ele pode ser amarelo, pode ser branco. Então é o preconceito que vai ser colocado em evidência, né? A gente sabe que a grande maioria do preconceito vai ser direcionado para o negro. E o preconceito social? É o preconceito que está sendo direcionado àquelas pessoas de baixa renda, os pobres, né? Aquelas pessoas que estão em situação de pobreza, né? Ou de miséria. Então, esse daí é um preconceito que ele tem em relação com a questão econômica, né? No país globalizado, o preconceito ele vai estar mais forte por essa questão, né? E aí vai existir uma hora que esses preconceitos vão se juntar, o racial com o social, porque grande parte da população negra é pobre, e se é pobre, né, vai sofrer o preconceito duas vezes, né? Duas vezes porque, além de ser negro, também é pobre. Então, na verdade, esses dois tipos de preconceito, eles andam ao lado, né? E vai ter um momento que eles também vão se fundirem em um só.